Muito boa tarde, gurizada medonha. Então, amanhã é um grande dia nosso contra o Juventude. E o dia da redenção, o dia da vitória, o dia da multiplicação de tarefas dentro de um tipo de futebol. O que eu queria falar hoje com vocês? Antes de tudo, pedir para se inscrever no canal, deixar o joinha, tá bom? Muito obrigado por todos que estão deixando, todos que estão comentando. Vamos comentar, vamos conversar sobre o time do Internacional e as possibilidades do próximo treinador que deve estar chegando aí no Beira-Rio, acho que é a semana que vem. Bom, eu acredito que o Inter vai até terça-feira não tem treinador. Muita gente querendo o Roger, muita gente falando do Roger. Eu particularmente não acredito que o Roger vai treinar o Internacional neste ano, porque o Roger normalmente ele não quebra contrato. Ele é uma pessoa que ele faz os contratos dele e ele não deixa. Ele teve várias oportunidades de deixar times durante o contrato, quando ele estava bem na carreira dele, e ele não deixou. Então não acredito que ele vai sair da Juventude. Acredito que o Inter vai procurar ele, se é o homem da confiança do Barcelos, que o Barcelos elegeu para ser. Mas se não for o Roger, eu acredito que vai ser o Carpini, seguido de um cara dentro do vestiário, que não seja o Magrão. Acho que o Inter tem que dispensar o Magrão. O Magrão está sem função dentro do vestiário do Internacional. É a minha opinião. Eu acho que tem que botar um cara que conheça futebol, certo? Que tenha domine, que tenha gestão de grupo. E não é o Magrão. O Magrão foi um grande jogador do Inter, foi uma figura exponencial no time do Internacional, mas ele não tem essa figura aí de gestão de grupo. Então tem que ter um cara para se aproximar do treinador, principalmente se for um treinador emergente, como eu acredito que o Carpini é. Acredito que o Carpini, se der tempo ele fazer trabalho, ele vai fazer um grande trabalho no Inter. Mas assim que ele fez no Juventude, na época que estava no Juventude, o São Paulo levou. Depois ele quebrou a cara no São Paulo, talvez pelo grupo de jogadores que tinha o São Paulo, assim que nem tem um Internacional no vestiário. É um vestiário muito difícil de lidar, com muitas estrelas, é muito complicado. Então teria que ter a presença de um cara que nem o Abel, ou o Dunga, ou o Falcão, ou uma pessoa desse tipo, o próprio Tinga dentro do vestiário, certo? Que seria bem tranquilo a trabalhar, desenvolver o trabalho com o próximo treinador. O Internacional, eu não vi nada de manifestação de jogadores, de líderes do Internacional depois do jogo. Mas eu entendo muita coisa que eu acho que a gente tem que agir em silêncio. Eu acho que quanto mais falar, né, que nem aquele ditado que tenha, quanto mais mexe a merda, mais fede. Então, eu acho que eles têm que ficar calados e responder dentro de campo. Então, tem muita gente falando de o Inter não apresentou, nenhum capitão veio falar, ninguém veio dar cara a tapa. Eu acho que nessa hora a gente não tem que falar, a gente tem que agir. Tem que trabalhar em silêncio e fazer o resultado acontecer. Eu vi que Iago Noal foi relacionado, Gabriel Carvalho, o centroavante, o Luca Drummond, acho que vai também para a Serra. E eu acredito que o Internacional tem que fazer desse limão uma limonada. Tem que ganhar o jogo, tem condições, é mais time que o Juventude na nominata. Dentro do futebol, o Juventude está jogando futebol melhor, mas o Internacional tem que se superar. Chama-se superação. Superação. O jogador tem que superar esse momento e apresentar para a torcida colorada que tem vergonha na cara. O Internacional foi destruído taticamente, coletivamente, fisicamente pelo Eduardo Cudê. Que não se repitam esses trabalhos mesquinhos que foi feito no Internacional e uma direção compactuou com esse trabalho. Por quê? Porque o Internacional não tem força física, estão usando a parada da enchente, mas olha o Juventude, que está correndo, e quem é o preparador do Juventude? O antigo Paulo Paixão. O Internacional dispensa pessoal e aceita que o pessoal traga a gente da confiança deles. Está errado isso aí. Quem administra um time de futebol, uma empresa, tu não pode deixar virar cabide de emprego e o cara trazer. Eu só vou pro Internacional ou pro Grêmio, ou pro Flamengo, ou pro São Paulo se eu levar a minha comissão técnica. Não. Comissão técnica é do time de futebol. É a comissão técnica, eu digo, preparador físico e adjacentes são do time da empresa, do Internacional, no caso, ou do Grêmio, seja quem for.
O Internacional perdeu grandes preparadores físicos por causa dessa mesquinharia. Já vem há muito tempo, desde a época do Mano Menezes, que o Internacional não tinha preparo físico e cansava aos 20 minutos do segundo tempo. Continua a mesma coisa, não mudou nada. O Internacional continua, além de um time velho, um time que não consegue correr depois dos 20 minutos, tem que trocar. E o Eduardo Cudê não trocava. O time chegava aos 20 minutos e ele trocava um. O Juventude ganhando o jogo, trocava 2, 3, 4, 5 jogadores. Eduardo Cudê fez 2 trocas, uma troca no jogo. E durante as outras partidas a mesma coisa. Então, espero que esse treinador enxergue um pouco mais. Não precisa enxergar muito, gente. Não precisa enxergar muito. Não se iludam que tem que ser um cara muito bom para treinar esse time do Internacional. E não vai ser na segunda-feira que o cara vai ser apresentado e vai chegar e vai jogar lá contra na Sul-Americana. O Internacional tem outra parada duríssima na Sul-Americana e eu acredito que o Inter não vai conseguir apresentar um treinador até lá. E não adianta trazer medalhões, que nem o presidente diz, trazer um cara... Esses caras estão empregados. Se a convicção é Roger e vai tentar fazer, mas como eu digo, eu não acredito que o Roger venha para o Internacional. Gostaria, porque eu sou um admirador do trabalho do Roger, mas não acredito que o Roger virá. Acredito que ele vai manter a palavra dele com a Juventude. Mas o Roger estava tirado das traças no Rio Grande do Sul. Ninguém queria. Aí o Juventude foi lá e pegou. Por que quando o Internacional foi eliminado da Copa o ano passado, da Copa Libertadores, quando o Cudê foi responsável, ou quando esse ano foi eliminado do Campeonato Gaúcho, por que o Inter não terminou o trabalho, rescindiu o contrato com o Eduardo Cudê e não foi lá e pegou o Roger que estava ali parado? Ele e o Paulo Paixão. Então, gente, os erros vão se colocando erros em cima de erros e o preço é muito alto. Como hoje o Internacional está aniquilado taticamente, tecnicamente, mecanicamente, o Internacional está fisicamente, o Internacional está acabado. Espero que mude radicalmente isso aí. E eu vou falar bem a verdade para vocês, como eu falei em outros vídeos aqui. Para mim, o ano do Internacional terminou. Para mim, o ano do Internacional terminou. O Inter não tem condições de disputar título brasileiro. A Copa do Brasil está por um fio. E a Copa Sul-Americana vai ficar por um fio também, se o time não resolver jogar futebol. Tomara, eu faço votos que esse treinador que vai assumir a casa-mata do Internacional tenha um pouquinho de clarividência, um pouquinho de ideia de jogo de futebol e modifique a forma do Inter jogar e encontre as soluções necessárias. Jogadores nós temos. Time, camiseta, temos. Tem que entrar para dentro do Juventude e provar que nós podemos ganhar. O Juventude é melhor que o Internacional atualmente? Sim. Futebolisticamente falando, sim. Com mecânica de jogo, com estrutura de jogo, com tática e com um treinador na casa-mata. O Internacional se perdeu no meio da temporada. Mas dá para ganhar. E futebol é imprevisível. O jogo, quando o juiz apita o início, muita coisa pode acontecer. Como eu disse, tu pode ou tomar um gol de cara ou ir lá e fazer um gol de cara. E a história muda completamente. A gente tem visto isso aí ao longo dos anos. Talvez não é o renascer das cinzas, a Fênix saindo das cinzas e se transformando no time do Internacional. Que assim seja, que o Internacional consiga fazer uma grande partida amanhã e que o Internacional se classifique para a Copa do Brasil e o presidente tenha tempo de achar o treinador decente. Não cometa erro. O Internacional não pode errar mais. Erro zero. Zero para Barcelos. Restam 2 anos e meio de gestão para Barcelos. É o que tu tem para fazer agora. Não erra mais. Se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações. Muito obrigado por todos os inscritos. Extremamente grato. Tamo junto. Grande abraço.